Olá, caros alunos e alunas, vamos para a nossa 14ª aula do nosso curso de História para primeiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos ter as grandes navegações. Obviamente a gente vai estudar entre elas o comércio de especiarias e as navegações portuguesa e as navegações espanhola. Vamos à aula? Começamos aí a nossa aula através da ideia do mundo conhecido. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção era como as pessoas aí lá na Europa, do finalzinho do século XV, início do século XVI, tinham a proximidade aí com a cartografia. O mapa aí ao lado mostra um elemento cartográfico, ou seja, um pedaço aí de Portugal. E com vários elementos que não tem muito a ver com a cartografia tal qual a gente imagina ela hoje. Certo? Então você tem vários elementos, você tem uma caravela ali, um peixe gigante, uma série de coisas, um tanto quanto um elemento sobrenatural ali, uma espécie de monstro marinho e por aí vai. Um outro mapa, talvez esse mapa aí um pouco mais próximo à nossa realidade, um mapa aí já da Europa com o mar Mediterrâneo e que mostra o comércio, principalmente comércio ali no deserto do Saara, certo? Norte da África, com também vários elementos, com camelos, elefantes e por aí vai. E esse outro mapa mostra basicamente o que os europeus conheciam sobre o mundo. Tá? Claro, esse mapa aí mostra o norte da África, a Europa com o mar Mediterrâneo, um pedaço da Ásia e faltando uma série de coisas essas que a gente vai perceber na aula de hoje. Então a gente começa pensando aí sobre o comércio de especiarias, certo? Iniciado com as cruzadas e se intensificou no século XV. A gente já estudou lá para trás a respeito das cruzadas, que foi aquela tentativa da Igreja Católica retomar Jerusalém do domínio dos árabes. Essa tentativa vai ocorrer na primeira cruzada, porém depois de um período, Jerusalém volta ao domínio dos árabes e continua assim até praticamente o século XX. E apesar de ser as cruzadas, as várias outras cruzadas, ter sido um grande fracasso, não conseguir ter dominado a Terra Santa, as cruzadas vão fazer com que haja um reaquecimento do comércio. Com o declínio dos feudos, as cidades passam a intensificar cada vez mais o comércio, ter cada vez mais pessoas e, obviamente, essas relações comerciais fazem com que surja uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia que começa a financiar uma série de coisas, o Renascimento, por exemplo, e por aí vai. Então é esse momento da história que a gente se encontra aqui. O comércio de especiarias ele era basicamente feito pelo mar Mediterrâneo, uma parte por terra e o restante pelo Oceano Índico, então nessa região ali. Vale a gente sempre destacar que os europeus, no começo do século XVI, chamavam, a grosso modo, tudo que ficava no Oriente de Índias, e não propriamente o país Índia ou a região Índia, como a gente tem hoje. Tá? As especiarias eram produtos de grande procura na Europa e tinham um alto valor comercial. Isso porque, basicamente, você comprava, havia um comércio de especiarias lá no Oriente, esse comércio passava por algumas rotas terrestres, dessas rotas terrestres passavam por rotas comerciais, parando principalmente ali na Península Itálica, da Península Itálica passava por vários outros países comerciantes, como por exemplo Portugal e Espanha, até chegar no seu destino final. Como haviam vários intermediários, obviamente, o preço das especiarias ficava extremamente caro. E as especiarias o que eram? Basicamente eram temperos. Você tem aí pimenta, noz moscada, cravo, estupefantes também, como por exemplo o ópio. Então você tinha várias coisas que eles chamavam de especiarias, mas a grosso modo era mesmo os temperos. Bom, o comércio se dava basicamente pelo mar Mediterrâneo e estava sob domínio das duas principais cidades da Península Itálica, Gênova e Veneza. Essas rotas comerciais elas vão ser extremamente lucrativas para Gênova e Veneza, fazendo com que, basicamente, Portugal e Espanha comecem a se interessar por buscar novos caminhos. Agora, há um problema muito sério aí sobre buscar novos caminhos, novas rotas comerciais.
porque você não tinha o conhecimento sobre o mundo fora daqueles elementos da Europa que eu demonstrei para vocês e norte da África, e para além disso havia também muitos mitos, certo? O mapa aí, olha, mostra a cidade de Gênova e Veneza e as rotas comerciais, e a gente vai falar sobre os mitos e lendas sobre o mar. Então, lá no começo do século XVI, as pessoas tinham percepção que a Terra era plana. Portanto, se você navegasse muito para fora do continente, você chegaria a uma cachoeira tal qual se mostra a imagem aí ao lado, né? Isso aí há 500 anos atrás. Hoje, há pouco tempo, as pessoas continuam ainda com essa ideia de que a Terra é plana, certo? Mas isso aí é outro papo para outro tipo de pessoa que certamente não vai estudar aqui história através desse meu canal. De qualquer jeito, essa concepção era muito forte e as pessoas tinham muito medo de navegar para mar adentro. Uma outra característica importante a ser citada eram os monstros. Haviam vários monstros marinhos. As pessoas acreditavam que esses monstros destruíam as caravelas, tá? Então tem polvo gigante e tudo mais, e todo medo em cima dos monstros. E para finalizar, além dos monstros, as pessoas achavam que também haviam as sereias. As sereias que, através do seu canto, encantavam os navegantes que pulavam no mar atrás das sereias. Os navegantes acabavam morrendo. Tudo isso gerava muito medo, mas de qualquer jeito havia necessidade de enfrentar o medo. Havia necessidade de buscar o comércio. E a frase aí do Luiz de Camões, ela é muito bacana, de que navegar é preciso, viver não é preciso. Então, você, com toda a coragem do mundo, partiria para uma navegação entre o desconhecido. Ora, para você tentar ter um mínimo possível aí de informações para o Estado português, vai ser criado a Escola de Sagres. Diferente do que muita gente acredita, que a escola de Sagres seria uma escola tal qual a gente imagina uma escola hoje. Na verdade, a Escola de Sagres era basicamente um porto de troca de informações, onde várias pessoas, vários navegantes de todo mundo conhecido traziam informações que eram compradas pelo Estado português ou trocadas pelos próprios navegantes. Então, tudo isso vai gerando um desenvolvimento maior da tecnologia marítima. Assim, vão se chegar a ideias de bússolas, vão se chegar à ideia do quadrante, para você saber a sua posição. Também vai ser desenvolvido aí o astrolábio. Então, todas essas tecnologias vão fazer com que a navegação seja menos perigosa, o que continua sendo um ato de extrema coragem. Então, a busca pelo Estado português de uma nova rota comercial vai passar pelo que a gente chama de périplo africano, ou seja, os navegantes portugueses eles vão margeando o litoral da África. Claro, por que margeando o litoral da África? Por conta de tudo aquilo que eu já falei sobre você navegar em mar aberto, todos os mitos, lendas e todos os problemas de você se perder. Então eles vão margeando o litoral da África com o objetivo de chegar às Índias. É claro que essa imagem aí já é viagens posteriores e, basicamente, ela demarca a viagem aí de Vasco da Gama. Vasco da Gama é o primeiro navegante português a conseguir contornar o sul da África, o chamado Cabo das Tormentas, que ao ser contornado passa a se chamar Cabo da Boa Esperança, até chegar às Índias. O périplo africano feito pelo Vasco da Gama vai gerar uma lucratividade absurdamente grande para o Estado português. Você vai gerar um lucro de 6.000% com a venda das especiarias. Obviamente, o Vasco da Gama vai comprar essas especiarias num preço absurdamente barato lá nas Índias e vender absurdamente caro na Europa. Isso vai fazer com que o Estado português comece a financiar outras viagens para as Índias. Numa dessas viagens, já sabendo aí da existência da América, descoberta pelos espanhóis em 1492, coisa que eu vou falar daqui a pouco, e também buscando o seu espaço da América, parte Pedro Álvares Cabral de Portugal. Ele vai se desviar da rota, aparentemente buscando melhores condições de vento, até chegar em 22 de abril de 1500, aqui em Porto Seguro, marcando a chegada dos portugueses à América. Então tem ali, olha, a viagem
o mapa ali que mostra a viagem do Pedro Álvares Cabral. É bom a gente sempre frisar que o objetivo do Cabral era o comércio com as Índias. Ele fica aqui, marca o território português e dá continuidade à sua viagem, tá, para as Índias. Na imagem ele mostra o Pedro Álvares Cabral. E por outro lado, a gente vai ter aí as navegações espanholas, impossibilitadas de usar o mar Mediterrâneo e também fazer o périplo africano de domínio dos portugueses. Os espanhóis vão ter que buscar uma outra alternativa. E essa outra alternativa passa pelo navegante genovês Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo ele vai ter acesso, ainda lá na Península Itálica, a alguns estudos, principalmente aí de Copérnico e tudo mais, a respeito da possibilidade da Terra ser redonda. Ele também vai observar a curvatura da Terra quando observa ali o horizonte no mar, e ele vai perceber o seguinte: ora, a Terra ela é redonda. E se a Terra é redonda, se eu sair da Espanha, eu vou navegar em torno do mundo e chegar às Índias. Como o Estado espanhol não tinha outra opção, não tinha outra viabilidade, ele decide investir, dar 3 caravelas para o Cristóvão Colombo capitanear. Eu costumo dizer sempre que a história do Colombo é uma história fascinante, porque ele talvez seja o personagem histórico mais louco de toda a história, porque o sujeito ele sai sem ter a menor noção de quanto tempo vai demorar, não tem mapa, não tem nada. Ele olha uma direção e vai embora, ele segue esperando chegar às Índias. Ou seja, a viagem do Cristóvão Colombo vai ser uma viagem muito interessante. Na verdade, o que vai acontecer com Cristóvão Colombo? Ele de fato chega até a América Central, acha que chegou às Índias, começa a procurar os portos de comércio, volta para a Espanha, diz que chegou às Índias, e o Cristóvão Colombo acreditava que ele chegava às Índias, mas que ele não tinha encontrado os portos comerciais. Cristóvão Colombo ainda volta à região ali da América Central, procura, não consegue achar, e a história do Colombo é uma história interessante, porque Colombo ele morre sem saber que ele chegou a um novo continente. Ele morre como uma pessoa um tanto quanto desacreditada por uma viagem fracassada. Mais tarde, quem vai acabar chegando na parte continental da América é um outro navegante chamado Américo Vespúcio. Ele sim chega na parte continental e, em homenagem a Américo Vespúcio, vai ser dado o nome ao novo continente, a América. Vale destacar aí, tá? A viagem de Cristóvão Colombo foi em 1492 e ele é conhecido pela história como o descobridor do Novo Mundo. A ideia de descobrimento é uma ideia sobre a perspectiva, uma visão sobre a perspectiva histórica europeia, porque foram os europeus que descobriram, ou seja, tiraram o véu que tapava a visão deles sobre o Novo Mundo, que eles vão encontrar aqui, no caso, a América. Essa viagem de circunnavegação dos espanhóis ela vai ser completada depois, mais tarde, e vai se desenvolver o comércio de especiarias dos espanhóis. Porém, o que os espanhóis vão perceber é que vai haver muitos metais preciosos ali na América, e eles vão decidir explorar esses metais preciosos, e o comércio de especiarias pelos espanhóis não vai ser tão intenso assim. Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Agora acabou. Obrigado por assistir a minha aula. Se você gostou desse conteúdo, se você está gostando, marque aí, se inscreva no canal para que a gente consiga continuar fazendo um conteúdo de melhor qualidade. Obrigado e até semana que vem.